Evangelho de Paulo. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil se quer agradar ao que o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. O tema proposto de hoje é remuneração espiritual. Então a maioria dos médios vai se perguntar, então vamos falar de bônus? Não somente. A remuneração espiritual, ela vai além dos bônus. Bônus é sim também uma forma de remuneração. Mas a remuneração vai ser tudo aquilo, todo o benefício recebido em prol da caridade que nós prestamos espiritualmente de forma desinteressada, com amor, com desejo do bem de todos os nossos irmãos, aquele desejo, aquele amor universal. Então, dentre as remunerações espirituais, nós temos sim o bônus espiritual. E como que funciona esse bônus? Ele, em tese, tem um valor fixo, vamos falar assim, de forma simbólica, pelo trabalho. E todos nós somos remunerados de forma igual. Só que no final de cada atividade, de cada trabalho, isso seja na casa espiritual ou seja lá fora, a espiritualidade vai avaliar a honestidade da pessoa com aquele trabalho, quer dizer, ela estava entregue, ela realmente fez aquilo de coração, ou ela fez aquilo esperando ganhar algo em troca, fez por fazer. E a espiritualidade nos fala que quando é dessa forma, é subtraído, né? Parte desse valor, porque não houve a entrega do médio, do servidor de Deus Pai Todo-Poderoso. Em contrapartida, quando nós nos dedicamos de forma extrema a uma atividade, a ajudar alguém, que a caridade espiritual vai além dos trabalhos mediúnicos, essa remuneração ela é dobrada. Esse bônus é dobrado. E aí muitos se perguntam, tá, mas para que serve esse bônus espiritual? O que eu vou fazer com isso? É uma burocratização do setor espiritual? Não. Cientificamente, nos é revelado que o nosso cérebro ele trabalha com um sistema de compensação. Então, toda vez que eu faço uma coisa certa, que eu faço uma coisa boa, o meu cérebro me informa que eu posso ter uma sensação de prazer por aquilo, que eu posso entender que a minha tarefa foi bem executada. Então, o cérebro nos compensa. Isso reflete o nosso corpo físico, através de hormônios, de bem-estar, e também na vida espiritual. Então, no mundo espiritual não poderia ser diferente. O mundo espiritual não aprende com o mundo físico. O mundo físico é que aprende com o mundo espiritual. Então, tudo que acontece no mundo físico já existia há muito tempo no mundo espiritual. Então, essa bonificação serve para isso. Para nós trabalharmos os nossos novos rumos espirituais, né? Se vamos reencarnar, se não vamos, se vamos ajudar alguém ou não vamos, porque o bônus, mais do que ajudar a si próprio, ele pode ser ofertado em benefício daqueles que nós amamos. Quando nós fazemos uma prece para um amigo e nós nos colocamos à disposição da espiritualidade, olha, eu não sei se eu posso pedir, mas eu estou pedindo. E se eu tiver um merecimento, ajuda esse amigo para mim. Então, naquele momento, a gente está doando dos nossos bônus para que seja usado em benefício desse amigo, desse parente, desse conhecido que nós amamos. Então, o bônus é uma forma de regular, de organizar todos os nossos merecimentos espirituais. Mas não tem só o bônus
como remuneração espiritual. Nós temos outras coisas, como, por exemplo, a iluminação. Quando nós trabalhamos espiritualmente, quando nós nos dedicamos, nós nos iluminamos, nós tiramos de nós todos aqueles pontos negros, todas as nossas energias que nos impedem de progredir e vamos causando a nossa iluminação. Chico falava que aquele que acende a luz é o primeiro a ser iluminado. Então, quando nós trabalhamos espiritualmente, antes que nós possamos ajudar o outro, nós estamos nos ajudando, nós estamos nos reformando. Então, como remuneração espiritual, também temos essa iluminação. Quando nós trabalhamos, nós não podemos doar aquilo que nós não temos, né? Quem não tem amor consegue doar amor? Não consegue. Mas no momento que nós nos dedicamos àquela atividade, àquela situação em particular, nós temos ali naquele instante o contato com a espiritualidade maior, que transforma dentro de nós as energias que nós possuímos, transforma em amor, transforma em cura. E naquele momento, além de nos beneficiar daquelas grandiosas energias recebidas pela espiritualidade, nós estamos distribuindo elas. Então, nós podemos doar, sim, amor, mas nós conseguimos doar esse amor através de Deus Pai e dos benfeitores, nossos irmãos mais velhos, que estão a todo tempo nos auxiliando. E o simples fato da gente conhecer essa verdade espiritual, a reencarnação, esse amor universal, esse desejo de ajudar o próximo, isso por si só não ilumina ninguém. A gente tem que praticar. A gente tem que trabalhar muito. Trabalhar para não cair na ociosidade, para não cair no tédio. Trabalhar para o crescimento do todo. Cada um de nós é responsável pelo ambiente que está. Tem gente que acha que ser médio é sair pelo mundo, dando palestra, é sair curando todo mundo, onde você está. Não, você tem primeiro um compromisso dentro da sua casa. O que você está fazendo dentro da sua casa? Você está ajudando seu irmão, você está ajudando seu esposo, sua esposa? Você está fazendo com que o seu ambiente seja um ambiente melhor? Nós somos responsáveis pelos nossos ambientes, pela energia que ali predomina. Não adianta fugir, ir para o trabalho, fugir, vir para o templo e não ficar em casa para não conviver com aquelas dificuldades. Nós vamos retornar de novo para sanar elas. Então, que melhoremos o nosso ambiente doméstico, as nossas relações afetivas, para que isso reflita nas outras áreas de forma natural. E essa iluminação, ela nos ajuda nesse momento, dentro de casa. Porque se você é acostumado a acordar todo dia mal-humorado, ou a retrucar quando alguém te fala qualquer coisa, e você decide mudar aquele comportamento. Não vou retrucar, vou levantar e vou dar bom dia. Mesmo que por dentro, igual o Douglas falou semana passada, por dentro você não quer dar bom dia. Mas vou dar bom dia. Vou fazer um café hoje. Eu sempre acordo, já está pronto. Não, mas hoje eu vou fazer o café. Eu quero servir a minha família hoje. As pessoas que vão ver aquela sua atitude diferente, primeiro elas vão estranhar, ou tem alguma coisa errada. Mas depois elas vão entender que você está numa proposta de ser melhor. E o que elas fazem nesse instante? Elas não vão bater de frente com você. Elas vão te observar e você vai passar a ser exemplo dentro de casa. Elas vão passar e se espelhar em você para as outras relações. E através dessas pequenas mudanças é que nós temos um dia melhor, uma semana melhor. E ainda que não seja melhor, nós vamos entender, não foi do jeito que eu queria ou do jeito que eu esperava, mas certamente foi do jeito que a espiritualidade programou. E isso é o que importa. Paulo falava lá ao longo da sua caminhada que já não era ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele, porque ele agia de acordo com a programação espiritual dele e não com o desejo dele. Então ele entendia que por mais difícil que estivesse, lá na frente ele entenderia o porquê.
mas aquilo estava naquele momento beneficiando os irmãos próximos dele, porque com todas as lutas, com o apedrejamento, com as prisões, ele continuou. E hoje nós temos, pelo menos para mim, tá? Essa é a opinião pessoal, um dos evangelhos mais bonitos, que são as cartas de Paulo. Porque nós podemos nos identificar com a revolta dele, com a ansiedade dele, com a vontade de que as coisas fossem diferentes, mas ao mesmo tempo entendendo que aquilo era uma situação a longo prazo, que ele não ia mudar o ambiente dele naquele momento, mas que ele estava plantando uma sementinha que ia dar grandiosos frutos mais tarde. E nós temos hoje um dos evangelhos mais estudados como forma de redenção espiritual, de você acreditar que você é capaz, de você não se culpar. Porque quando Jesus encontra Paulo na estrada de Damasco, ele poderia, não, Jesus, eu não mereço, deixa aqui, procura outra pessoa para fazer isso. Eu matei, todo mundo estava te perseguindo. Não, Senhor, o que queres que eu faça? Vamos trabalhar, vamos resolver isso agora. Então, diante dos nossos erros, é muito comum que nós nos culpemos. Nossa, eu sabia que ia dar errado e fiz dessa forma. Vamos esquecer isso. Vamos mudar a partir de agora. E se persistiu no erro, não se sinta dependente daquela natureza errada. Mude a sua natureza, então. Vamos lá no ponto-chave do problema. Se eu estou errando da mesma forma com todo mundo, então o que da minha natureza me faz errar daquela forma? Então vamos modificar isso, vamos trabalhar. Vai ser muito difícil, porque toda mudança, toda reforma causa muita turbulência, né? Quem já passou por uma reforma morando na casa sabe. Quebra de um canto, suja do outro, mas reforma é isso. Você tem que se desconstruir para reconstruir melhor. Temos também como remuneração espiritual a compaixão. E como que funciona essa compaixão? Quando nós passamos a entender que o nosso irmão também erra como a gente, que nosso irmão também tem dificuldades, nós desenvolvemos por ele um sentimento de entender que hoje ele não entende como nós assimilamos, mas que amanhã será diferente. Então nós desenvolvemos pelo próximo um sentimento de compaixão, de querer que ele seja melhor sem julgá-lo. Entender que muitas vezes cada um vive num momento espiritual. E talvez ele seja uma criança espiritualmente falando, porque ele não tem maturidade. Mas que ele vai atingir isso e que você vai ajudar ele a atingir isso. Então essa compaixão também, ela é uma remuneração espiritual, ela também te acresce na sua vida. Temos a autoeducação. Nós aprendemos, tem gente que fala que nós aprendemos com o ensinamento e com o exemplo. Eu acho que só com o exemplo que nós aprendemos. O ensinamento é bonito, mas quando nós vivemos na prática, ou quando nós estamos perto de alguém que está vivendo aquilo, é que a gente realmente entende a complexidade de cada assunto e de cada dificuldade. E essa autoeducação vem disso. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito estressada, é um exemplo. Talvez eu seja, mas brincadeira. Eu sou uma pessoa muito estressada. Eu venho para a casa espírita e naquele dia eu me propus a ser uma pessoa calma. Eu vou tratar todo mundo com muita cordialidade, com muita alegria, vou abraçar todo mundo. E fui aquele dia e foi um dia maravilhoso. Parece que todo canto que eu ia, o trabalho estava lindo, o trabalho estava diferente, as energias eram outras. Será que as energias eram outras ou você que estava diferente para o trabalho naquele dia? Então, essa autoeducação nós também adquirimos como remuneração espiritual. Então, nós passamos a enxergar num trabalho que parecia simples, uma oportunidade divina de crescimento. E aí tudo se torna muito belo. Todas as energias conseguem atingir seu coração, porque você está aprendendo com aquele processo que não é o mundo que muda, é você que muda para o mundo. Nós não estamos aqui para salvar ninguém, nós não estamos para corrigir ninguém, nós estamos aqui para nos corrigir. E quando isso acontece, é que as transformações nas nossas vidas acontecem. A valorização do tempo
também vem como forma de remuneração espiritual. Nós passamos a pensar mais nas nossas atitudes e ver, será que eu tenho tempo para viver os meus desejos do mundo ou minha vida espiritual é mais urgente? Então nós vamos valorizando o tempo que nós temos na casa espírita, o tempo que nós temos com a nossa família. É muito comum nós lermos nos livros pessoas que tiveram que reencarnar no mesmo ciclo porque não aproveitaram o seu tempo para seus reajustes. Fugiram disso. Fugiram no trabalho, fugiram em outras relações e não viveram aquilo que tem que ser vivido. Então a gente começa a analisar a nossa vida de uma outra perspectiva. O que eu estou fazendo do meu tempo? Porque quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Não está fazendo nada. Então nós temos que dedicar esse tempo que nós temos a essa reforma. E aí nós valorizamos esse tempo. Outro tipo de remuneração também é a proteção contra os perigos e os tédios. Como é isso? Quando nós desenvolvemos dentro de nós esse amor, essa habitualidade ao trabalho espiritual, nós vamos criando em nós uma proteção energética. Todos nós temos um campo áureo, que é a soma da nossa energia, do nosso padrão. E com esse trabalho espiritual, nós vamos nos protegendo, fortalecendo esse campo energético. Então, de repente, se você não está trabalhando espiritualmente, se você não está ligado a Deus, você passaria por uma rua e sofreria ali, um exemplo, um assalto. A partir do momento que você vai criando a sua proteção, que você vai ligando sua mente a Deus, você vai evitando esses tipos de situações. Ou você não passa na rua, ou se você passa na rua, a pessoa que faria aquele mal repensa e não faz. É o trabalho dos seus mentores com os mentores da pessoa. Mas porque você mereceu. Mereceu no sentido de estar para Deus sem esperar nada em troca. Então, essa imunização que nós falamos contra essas aventuras e esse tédio. O tédio no sentido de achar que nada tem valor, que ninguém te valoriza, ninguém te entende. Quem está trabalhando espiritualmente não tem tempo para ficar olhando isso. Está trabalhando o tempo todo em prol do outro e não tem tempo de ver se a vida está ruim, de ficar reclamando, porque é tão rápido. As coisas acontecem de uma forma tão rápida que você não tem esse tempo. Então, é sim também uma forma de remuneração. A atenção das nossas atividades conscientes, o que é? Pesar o peso das nossas atitudes. Também vem como uma remuneração espiritual. O que eu faço hoje? Qual a consequência disso amanhã? Ou, se todo mundo fizer o que eu estou fazendo, qual é a consequência disso? Então, nós vamos tendo atitudes mais conscientes, nos educando moralmente, sem julgar o outro, nós nos reformamos, mas sem esperar que o outro também sofra aquela mesma mudança. Se ele sofreu uma mudança, que bom, mas primeiro a nós. Melhoramos as nossas relações afetivas. Eu queria muito hoje trazer um exemplo, de remuneração espiritual para falar para vocês como é na prática essa utilização. E pensei ontem e nada vinha na minha mente. E hoje, conversando com uma amiga muito especial, e me veio uma situação que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo, que por um motivo infantil, acho que das duas partes, mais da minha, que se eu entendia mais, foi mais meu, nós ficamos sem conversar por 2 anos. E eu sentia muita falta, porque eu tinha um carinho muito grande por ele. E era muito bacana, a gente se divertia, era legal estar com ele. E eu comecei a pensar, eu não tenho coragem de chegar para a pessoa e pedir desculpa. Porque eu não sei a reação da pessoa. Não era vergonha de assumir que de repente eu estava errada, era medo de piorar a situação. Como que eu vou fazer para melhorar isso? Então eu comecei a pedir espiritualmente.
por essa pessoa, para que a espiritualidade conduzisse essa pessoa as energias de que realmente eu tinha por ela um grande afeto, que ele era um amigo muito querido e que, apesar da distância, eu queria reatar esse laço de amizade, mesmo que nós não continuássemos da mesma forma, mas eu queria ao menos a oportunidade da espiritualidade de sanar aquela mágoa que existia entre as partes. E vim pedindo espiritualmente por um tempo, né? Todo mundo tem o hábito de colocar os nomes nos pés de Jesus, colocava o nome dessa pessoa, eu falava, manda uma forcinha lá para ele, manda uma luz, um amor, o que ele estiver precisando, que seja levado a ele. E recentemente nós nos encontramos e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir desculpa agora. Mesmo que ele que esteja errado, eu quero pedir desculpa porque o meu orgulho não vale a pena. E passei por essa pessoa e falei assim, ô fulano de tal. E ele olhou para mim e falou assim, oi, e me deu um abraço, mas um abraço tão gostoso, que eu só consegui pensar nos meus mentores naquela hora. Na energia que foi transformada aquela relação, que para mim estava me machucando, desculpa, mas que eu consegui sanar, e eu tenho certeza que isso foi através do trabalho espiritual, da dedicação, de uma mudança que talvez eu tenha sofrido nesse meio tempo, e a própria pessoa percebeu isso. E ela não via mais motivo para ter mágoa, e hoje, graças a Deus, onde a gente se encontra, é motivo de alegria, de abraços, como é que você está? Não, meu filho está assim, está lindo. Então, nós retornamos aquele laço. Então, que façamos esse trabalho espiritual pensando nisso também, mas não pensando em atingir isso, mas pensando que, através dessas oportunidades, nós atingimos essas situações que são tão gratificantes para o nosso coração. E como remuneração espiritual, nós conseguimos também atrair a simpatia e a colaboração do nosso próximo, porque a pessoa vê em você um ponto de luz que precisa ser distribuído, que precisa ser levado a outros corações. Então, ela te ajuda nesse trabalho, além de que, quando a justiça terrena, ou a justiça dos nossos cobradores, aquela justiça que eles acreditam ser correta, nos visita, todo esse trabalho espiritual, toda essa mudança que você fez, ela serve em sua defesa. Então, naquele momento, nós temos várias chances de situações que podem acontecer. A divina misericórdia, ela pode entender que não há necessidade de você passar por aquela situação mais. Não, ele aprendeu. Ele não precisa passar. Estava programado espiritualmente para ele passar por isso, mas a lição foi aprendida. Porque Deus não quer nos punir. Ele quer nos ensinar. É o que as pessoas não entendem. Nós não necessariamente não temos que passar por provações. Nós sentimos a dor porque nós não entendemos o amor. Então, a divina misericórdia, ela pode agir e suspender aquela prova. Ou ela pode te ajudar e aliviar para que aquilo seja da forma mais sutil. E muitas vezes nós nem percebemos que passamos por determinadas situações e lá na frente você vê que você tem uma resistência a determinadas coisas e que você aprendeu. E você não sabe, nossa, eu nem sabia que eu tinha essa força. Mas foram dessas sutilezas espirituais que aconteceram no nosso caminho. E, espiritualmente, nós conseguimos cumprir com a nossa programação. A espiritualidade fala que é muito difícil você fazer toda a programação que você se propôs antes do reencarne. Mas pode acontecer e há pessoas que conseguem fazer mais. E nesse momento nós temos aquilo que é a moratória da reencarnação. Você tinha que viver tantos anos, mas você está fazendo um trabalho tão bonito, ajudando tantas pessoas, que a espiritualidade te oportuniza ficar mais um tempo, para que você possa continuar com esse trabalho e ensinar a outros, para que eles deem continuidade àquilo. Trabalhar de forma constante
A única forma que nós temos de uma vida melhor, de nos promover a uma vida melhor espiritualmente. E de todas as mediunidades que existem, os tipos de mediunidade, as formas de trabalho, a mais bonita delas é o amor. Com o amor nós conseguimos curar todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. Nós conseguimos ajudar o outro. Nós conseguimos fazer do todo um lugar melhor para se viver. Então, não se preocupem, é importante o desenvolvimento mediúnico, mas desenvolvam um amor dentro de vocês. O amor pelo trabalho, o amor pela oportunidade de estar na casa, seja essa casa espírita ou seja outra casa espírita, no local que você se propõe a ajudar. Ame as tuas oportunidades. E quem que vai provar primeiro o fruto produzido? Somos nós. O agricultor, quando ele vai vender aquilo que ele produz, ele primeiro prova, para ver se a qualidade está boa, para ver se é um produto bom a ser colocado no mercado. Então, nós é que provamos primeiro os frutos que nós plantamos. A nossa colheita passa primeiro por nós e vai refletindo nas outras pessoas. Antes de terminar, tem uma mensagem do mestre Emmanuel sobre a passagem que foi lida no início do Evangelho, que fala de trabalho e de valorização do Cristo que vive em nós, chamada Lavradores. Eu vou pedir que vocês possam fechar os olhos para que vocês possam sentir essa mensagem tocando cada momento da vida de vocês e que possa servir de grandioso aprendizado. Há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares o que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhe dizem respeito. Temos diversos que falam despropositamente com referência à inutilidade mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado, pela indisposição e pedem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. E graças a Deus. Que as palavras possam entrar no coração de vocês e que possam fazer proveito da melhor forma na caminhada espiritual.